Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, principalmente nesse momento tenso aí da Covid. Hoje a nossa aula vai ser sobre molhos mãe, tá? É uma aula teórica. Vocês já aprenderam a fazer um deles, que é o molho bechamel. Nem todos eu vou conseguir mostrar para vocês, mas o que eu conseguir vou preparar para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então, o primeiro ponto importante é: o que são molhos mãe, né? Por que a gente dá esse nome para eles? Vocês lembram do fundo, que inclusive a gente preparou em sala de aula, certo? Então, a gente fez um fundo de carne e um fundo de frango, lembra? A gente colocou os ossos, botou o mirepoix, que é cenoura, cebola e salsão ou alho poró, e a gente deixou apurar. Obviamente a gente não conseguiu terminar, né? Deveria ter terminado aí de forma presencial. E assim que a gente voltar, a gente vai finalizar esse fundo e vai usar ele para fazer os nossos molhos, tá? Alguns deles. Depois que a gente prepara o fundo, ele vira a base de muitas coisas, inclusive de molhos, tá? Os molhos mãe, eles são os primeiros molhos a serem preparados diretamente com o fundo. Então, se eu pegar o fundo e colocar um espessante, né? Então, deixar ele mais grosso, aí eu já vou ter uma característica importante, eu já vou ter um tipo de molho específico, tá? A partir dos molhos mãe, a gente tem os molhos compostos, que tem a necessidade, sim, de ter um molho mãe para você conseguir fazer outro molho, tá? Então, por exemplo, vamos falar do primeiro molho. Então, só a explicação para vocês aqui novamente. São molhos base, tá? Que servem Então, um exemplo para vocês. O primeiro exemplo, né? São os molhos mãe, base claro, tá? Que então são de fundos claros. O que são fundos claros? Fundo de frango, fundo de legumes, fundo de peixe. O que são fundos escuros? Fundo de carne vermelha, qualquer uma, tá? Pode ser bovina, suína, caprina, tá? Qualquer uma delas são consideradas, sim, carnes vermelhas. Então, quando a gente fala molho de base clara, a gente está falando sempre de molhos brancos, né? Molhos claros, tá? Então, começando pelo bechamel, que apesar de não levar nenhum tipo de fundo, é sim considerado um molho mãe, tá? Então, o bechamel ele tem 3 ingredientes básicos: o leite, o roux branco e a cebola piquê, né? Como eu ensinei vocês a fazer, vocês já conseguem ter uma ideia, né? E já conseguem perceber que realmente é só isso que é preciso. Por que que o molho bechamel é considerado um molho mãe, mesmo sem levar nenhum tipo de fundo claro? Simples, ele é base para vários outros tipos de molho, como rosé, molho 4 queijos, molho creme, que a gente usa o creme de leite, molho mostarda, molho aurora, entre outros molhos aí que a gente faz a partir do molho bechamel, tá? E o segundo é o velouté, né? Esse nome diferente só significa que ele é um fundo engrossado. Então ele leva um fundo claro e roux amarelo, tá? Qual fundo claro? Qual vocês quiserem. Frango, peixe, legumes, tanto faz, tá? Não se esqueçam, roux é a mistura de farinha com manteiga, sempre em mesma quantidade. Quanto mais você cozinha, mais escuro ele fica, né? Lembra que a gente usou o roux branco para fazer o molho bechamel no vídeo, né? Mas para fazer o velouté, a gente tem que mexer ele mais tempo, ele vai ficar amarelo. Aí é esse roux que a gente usa para fazer o velouté. O velouté bem temperado, ele pode acompanhar vários produtos, como carnes, frangos, peixes, entre outros, tá? Não existe um limite porque ele pode acompanhar. O molho bechamel a gente utiliza mais para as das massas frescas ou secas, que são as massas de macarrão. Em alguns casos a gente também gosta de comer ele com frangos, com um acompanhamento, assim, um molho para o frango, mas é bem difícil. A gente tem uma característica de gostar mais desse tipo de molho no nosso macarrão
do que em outros lugares, e ele nem é tão querido, o molho bechamel, quanto o molho vermelho, né? O molho de tomate. O segundo molho é o molho de base escura. Então, os molhos mãe, base escura. A gente tem só um tipo, que é o espanhol. O espanhol, ele tem fundo escuro, roux escuro e mirepoix, que deixa ele dessa cor amarronzada, tá? O fundo escuro é basicamente fundo de carne, tá? Fundo de carne vermelha ou fundos que levem pinçagem. O que é pinçagem? É um pouco complexo de explicar, mas é quando a gente queima extrato de tomate para adicionar e o fundo ficar mais escuro. É uma forma de fazer. A gente pode fazer isso com de frango, com de legumes, com de peixe, não tem problema nenhum. Mas não é tão característico quanto utilizar já o fundo escuro, que é o caso do fundo de carne, por exemplo, tá? Então a gente usa esse fundo, coloca roux escuro e também o mirepoix, mistura tudo e deixa apurar até ficar nessa textura de molho, tá? Engrossar, pegar a textura, ficar... a gente chama até mesmo de ponto na P, que vocês vão entender mais pra frente o que significa. Depois a gente tem os molhos mãe emulsionados, tá? E também é o caso de um só, que é o molho holandês. O molho holandês ou molho holandês, tá? Ele é manteiga com gemas. Só que é quente, né? A gente chama de maionese quente em alguns casos, tá? Então, como que a gente prepara esse tipo de maionese? Muito simples. A gente pega a gema e, para começar, a gente precisa fazer um procedimento que é clarificar a manteiga. Que a gente tira todo o lácteo e fica só com a gordura da manteiga. É isso. E aí a gente vai pegar as gemas, vamos levar para o banho-maria tipo chocolate, só que um pouco mais difícil de fazer, porque ele não pode encostar na água quente, ele tem que ficar pegando só o vapor, então tem que segurar o bowl alto, pegando só o vapor. Enquanto bate as gemas, vai despejando a manteiga até ficar numa textura de maionese, tá? É um molho gostoso, porém tem um sabor bem forte de gordura por conta da manteiga. É uma característica desse molho específico, tá? Ele pode ser servido com N produtos, inclusive sanduíches, batatas fritas, cebolas, entre outros, tá? Não existe também um limite para que ele pode ser usado, inclusive em saladas. Ele é um molho mais seguro que a maionese por conta do cozimento. Há pessoas que digam que a maionese é um molho base, né? Um molho mãe. Porém, isso não está correto. A maionese, na verdade, ele é um molho contemporâneo, tá? Ela não é um molho base, ok? Mesmo que outros molhos sejam preparados dela. Por último, mas não menos importante, a gente tem o molho de tomate. O que vocês precisam saber sobre o molho de tomate, tá? Que ele é feito com tomates maduros em concassê. Então, ou tomate Débora ou italiano, tem pouca pele e semente e polpa farta, tá? Precisa descer um desses dois tomates. Ah, então não pode ser o tomate aquele que a gente usa para salada? Não. Por quê? Porque ele é muito verde, ele é muito ácido, tá? Então ele vai ser aquele molho muito ácido, com muita acidez que você não consegue tirar. O que mais que precisa? Sal, basicamente isso. E você pode colocar ervas e outros condimentos, como a pimenta do reino, que a professora adora, por exemplo, né? Ou outras ervas, como manjericão, alecrim, orégano. Não existe limites para o que você pode temperar o seu molho de tomate. O que é importante entender sobre o molho de tomate? Colocar açúcar disfarça a acidez. Açúcar não tira a acidez. Tá? Isso é um pensamento, é um mito, é um pensamento errado, tá? O açúcar disfarça. O que tira a acidez é o cozimento bem feito. Então, se você levar isso para o fogo e cozinhar por todo o tempo necessário, né, que pode ser 1, 2, 3, 4 horas até, o seu molho ele não vai ter acidez, tá? Ele vai conseguir quebrar a acidez desse molho. É o cozimento que faz esse processo e não o açúcar. O açúcar disfarça, tá? O açúcar ele não tira. Ah, pô, então, mas eu gosto dele mais ácido. Posso pôr um pouco de açúcar e comer? Fica a critério de vocês, não tem problema nenhum. Porém, ele não tá tirando nada, ele tá só disfarçando,
tá? Para quem não sabe o que é tomate concassê, eu coloquei aqui uma receitinha para vocês. Então, a gente tem que colocar água para ferver em uma panela grande. Tem que ser água o suficiente para cobrir os tomates, tá? Aí você vai preparar um recipiente também com água gelada, tá? Pra gente fazer um choque térmico aí nesse tomate. Lava bem o tomate e aí você vai fazer um xizinho na borda, tá vendo? Bem aqui, ó, que tá aparecendo na imagem. Número 1. Aí você vai fazer um xizinho. Nessa imagem, eles não tiram a ponta do tomate, né? Eu tiro essa ponta aqui da frente também, ajuda a soltar a pele, tá? Mas não é uma necessidade, só tira se quiser. Quando a água estiver fervendo, a gente vai colocar os tomates lá dentro e vai deixar de 1 a 2 minutos. Posso deixar minha vida toda lá? Não, porque senão você vai começar a cozinhar o tomate, vai perder sabor, essas coisas. Não. Você deixa de 1 a 2 minutos até começar a soltar a pele. Aí você vai tirar e vai jogar na água gelada, de preferência até com gelo, tá? Deixa lá um pouquinho, ele vai dar uma boa soltada na pele. Aí você vem, ó, igual tá aqui na imagem número 3, tá vendo? A pele já tá solta. Aí você vai vir com uma faca, vai retirar esse restante de pele que falta. Vai cortar em 4 ou cortar ao meio, tirar as sementes. Você não vai usar a semente, você não vai usar a polpa do tomate para fazer molho de tomate, tá? Você vai usar só... Como eu posso explicar? Não vai usar a semente, você vai usar a parte de dentro, mas não as sementes, tá? Essa parte vocês têm que descartar. E aí vai ficar... Você vai cortar igual o número 6 aqui. Então pode ser... Não precisa ser uniforme, pode ser um corte irregular mesmo, não tem problema. E aí a gente vai levar para o fogo com água para cozinhar por quanto tempo for necessário, tá? Então, por que eu digo por quanto tempo for necessário? Simplesmente porque ele pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tanto faz. Depende também se ele tá maduro ou se ele tá verde, né? Quanto mais verde, mais ele vai demorar. Quanto mais maduro, mais rápido ele vai ficar pronto. E mais vermelho ele vai ficar também. Então, tudo isso faz, sim, muita diferença conforme você vai preparando um molho de tomate, tá? Gente, na próxima aula a gente vai falar sobre molhos compostos, tá bom? Também vai ser uma aula teórica na quarta-feira. E aí eu vou liberar um questionário para vocês. Hoje eu quero que vocês só assistam o vídeo. Ai, eu quero fazer um molho. Posso tentar? Fica à vontade. É preciso? Não. Vocês não precisam preparar nada em casa, ok? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.